Olá, meu nome é Guilherme Zimmermann, eu sou estudante de Ciências Biológicas da URGS, essa cadeira de Embriologia Comparada, e hoje eu vou falar sobre a gametogênese feminina. Essa vai ser a parte 1. A gametogênese é o processo de formação e desenvolvimento de células germinativas especializadas a partir de células germinativas primordiais bipotenciais. Esse processo, que envolve os cromossomos e citoplasma dos gametas, prepara essas células para a fecundação. Durante a gametogênese, o número de cromossomos é reduzido pela metade e o formato das células é alterado. Então, sendo o gameto feminino o óvulo, a produção do mesmo é chamada de oogênese e ocorre nos ovários. Oogênese, então. No período embrionário, as células germinativas primordiais vão se diferenciar nas zoogônias, ainda no ovário em formação. No primeiro trimestre intrauterino, a gente vai ter o aumento da população das zoogônias a partir de mitoses. E no segundo trimestre, as zoogônias vão sofrer intérfase, duplicando seu DNA, e isso vai acabar gerando, então, um ócito primário. Então, aqui a gente tem a mitose das zoogônias. E daí aqui a gente vai ter, então, a início da intérfase. Esses ócitos primários, eles vão entrar, então, na primeira meiose, mas daí vai acontecer o seguinte, nós vamos ter interrupção no diplótano da prófase. Isso se dá por causa da inativação do MPF pela grande concentração de AMPC, que é próprio que o próprio ócito produz, ou que vem das células foliculares vizinhas pelas junções comunicantes. Esse AMPC acumulado também ocorre devido à produção de GMPC pelas células foliculares e também do transporte do mesmo para o ócito. O GMPC vai acabar inativando o PDE3A, que convertia MPC em 5-AMP. Com a paralisação da prófase e com o DNA duplicado, a gente vai ter o acúmulo do RNA mensageiro e do RNA ribossômico, que vão servir para sintetizar glicoproteínas da zona pelúcida e também vão servir para sintetizar substâncias que vão ser armazenadas nos grânulos corticais e vão ser exaustadas na fertilização. Além disso, esse acúmulo de RNA mensageiro e RNA ribossômico vai ser usado na tradução de proteínas que são utilizadas no início do desenvolvimento do embrião. Após o parto, então, depois da puberdade, nós vamos ter um ócito primário retornando à meiose em cada ciclo menstrual. Pela influência do LH, as junções gap que estão entre as células foliculares e o ócito acabam se fechando. Isso vai reduzir a quantidade de AMPC e também a quantidade de GMPC que são produzidos, né, que são transferidos, para o ócito. Essa redução de GMPC vai acabar ativando a enzima PDE3A, que tem a função de degradar o AMPC que está dentro do ócito. E com a menor concentração de AMPC, vamos ter a ativação do MPF, que acaba desencadeando a continuidade da prófase. Depois disso, quando acontece a finalização da primeira meiose, nós temos a formação do ócito secundário e também do primeiro corpúsculo polar. Como a citocinese se dá de forma assimétrica, isso acaba fazendo com que o ócito secundário fique com a maior parte do citoplasma e também dos nutrientes e organelas. Isso acontece para que seja possível sustentar o início do desenvolvimento embrionário. Já o excesso de material genético vai ficar numa outra célula, que é pequena, e é chamada de corpúsculo polar. Esse corpúsculo logo vai ser degenerado. Agora, o ócito secundário, ele vai iniciar uma segunda meiose, só que ela vai ser interrompida na metáfase, e isso acontece um pouco antes da liberação do óvulo, a qual chamamos, então, de ovulação. Após a fecundação do óvulo, a gente vai ter uma nova elevação dos íons cálcio mais 2 no interior da célula. Isso vai desencadear a ativação de uma proteína que é chamada de CAM-quinase 2. Com essa ativação, nós vamos ter a degradação da ciclina do MPF
Isso vai fazer com que a célula dê prosseguimento à meiose. No fim da meiose, o ócito secundário vai gerar o óvulo e o segundo corpúsculo polar. Esse processo de oogênese vai acontecer, então, até a chegada do período da menopausa. Histofisiologia do ovário. As fêmeas possuem um par de ovários. Eles têm um formato ovoide, têm uma coloração branco-rosada, possuem de 2 a 5 centímetros de comprimento, de 1,5 a 3 centímetros de largura e até 1,5 centímetro de espessura. Esse tamanho ele acaba variando durante o ciclo menstrual e a gestação. O peso dos dois ovários vai variar, juntos no caso, vai variar de 10 a 20 gramas. E depois da menopausa, esse peso de cada ovário pode chegar a 2,5 gramas. Os ovários eles são encontrados próximo à parede látero-posterior da pelve e se conectam com o aparelho reprodutor pelo ligamento ovariano e pelo ligamento largo do útero. Já o mesovário, que é uma prega do peritônio visceral, ela vai fixar os ovários no ligamento largo e vai transportar os vasos linfáticos sanguíneos, também os nervos, para o hilo das gônadas. Não vai existir, então, uma ligação que seja contínua entre o ovário e as tubas uterinas. Isso acaba fazendo com que o ócito, que é o ovulado, seja coletado pelas projeções das tubas uterinas. Então aqui a gente tem os ovários, a gente tem as tubas uterinas, o ligamento ovariano, o ligamento largo. Aqui a gente tem o mesovário e o ligamento próprio, que seria o ligamento ovariano. Também temos o ligamento suspensor, o próprio ovário em si e o mesométrio. Os ovários são revestidos, então, por um epitélio simples que pode ser pavimentoso ou cúbico, e é contínuo ao mesotélio peritoneal do mesovário. Agora, subjacente ao epitélio, a gente vai ter a túnica abugínea, que é de tecido conjuntivo denso não modelado. Porém, essa túnica vai diferenciar da túnica dos testículos, pois ela não vai formar uma cápsula distinta que nem eles possuem. O ovário, então, vai ser dividido em duas partes, o córtex e a medula. A zona cortical dele tem os folículos ovarianos e o corpo lúteo, ou dependendo, talvez, corpos lúteos, que vão estar num estroma de tecido conjuntivo frouxo com células musculares dispersas. O folículo ovariano vai ser formado pela célula germinativa e pelas células foliculares. O corpo lúteo é o resultante do rompimento do folículo maduro na ovulação e é uma glândula endócrina cordonal, possuindo rica vascularização. Agora, a zona medular, ela não é contínua ao ilho e é de tecido conjuntivo frouxo, também ricamente vascularizado. Aqui a gente tem a zona medular, aqui a gente tem a zona cortical, aqui a gente tem os corpos lúteos, e aqui a gente tem a epiderme. Folículos ovarianos. Aqui a gente tem, então, o folículo primordial, daí a gente tem os folículos de crescimento, o unilamelar, o multilaminar, o folículo antral, o folículo maduro e o folículo atrésico. Agora eu vou falar um pouquinho então sobre os folículos ovarianos. Eles são um conjunto do oócito e das células foliculares. E é o seu desenvolvimento que vai ditar a maturação do gameta. Eles podem ser classificados segundo seu desenvolvimento folicular. Então, eles são, como eu já comentei antes, temos o folículo primordial, folículos em crescimento unilamelar, multilaminar, antral, folículo maduro e folículo atrésico. Os folículos eles são constituídos por oócito primário, zona pelúcida, células foliculares que fazem parte da camada granulosa e a teca. Aqui nessa imagem a gente vai ter, então,
Aqui a gente vai ter o epitélio, né, simples, cúbico. A gente vai ter, então, aqui, no U, a gente vai ter o folículo unilaminar. No M, a gente vai ter o folículo multilaminar. No A, aqui a gente vai ter o folículo antral, que a gente pode ver o antro se formando. E vamos ver aqui, deixa eu ver também, a gente vai ter o folículo atrésico no AT. Folículo primordial. Nesse momento que o ócito primário ele é circundado pela zona pelúcida e por uma camada de células foliculares pavimentosas, que são unidas por desmossomos e com a lâmina basal, e também são unidas com a lâmina basal na superfície externa. Os folículos primordiais situam-se logo abaixo da túnica albugínea. Esses aqui são os folículos primordiais. Folículo em crescimento unilaminar. Esse folículo aí começa a surgir após a puberdade por ação hormonal. No folículo em crescimento unilaminar, o ócito primário está circundado pela zona pelúcida e por uma única camada de células foliculares cúbicas. Essa mudança de forma se dá pelo aumento das organelas. Nesses folículos, nós temos desmossomos e junções comunicantes entre as células foliculares, e também entre os processos citoplasmáticos das células foliculares e os microvílulos do ócito. As junções comunicantes elas vão possibilitar a entrada de substâncias no ócito, auxiliando o seu crescimento. Por outro lado, o transporte de AMPC e GMPC vai concentrar o MPC no ócito, e isso vai desencadear a interrupção da prófase devido à inativação do MPF. Nesse momento, o ócito vai aumentar de volume e vai desenvolver suas organelas. Isso é facilitado pelo material genético duplicado e vai fazer com que sejam produzidos, então, a zona pelúcida, que é importante na interação com o espermatozoide, e ela é uma matriz extracelular com glicoproteínas. A gente vai ter também a produção de enzimas e de glicosaminoglicanos, que são armazenados nos grânulos corticais e resultados na fertilização. E também vamos ter os transcritos, que vão ser usados no início do desenvolvimento embrionário. Então, aqui, ó, como já está sinalizado, a gente tem o ovócito, a zona pelúcida, a camada granulosa, que são as células foliculares cúbicas, e a gente vai ter a teca folicular também. O folículo multilaminar. No folículo em crescimento multilaminar, o ócito primário é envolto pela zona pelúcida, pela camada granulosa, que é mais de uma camada de células foliculares, e também pela teca, que é formada pelas células intersticiais do estroma, e que são semelhantes a fibroblastos e são provenientes das células mesenquimais. A teca vai ser dividida em interna, que é a secretora, e externa, que é mais fibrosa. O oxigênio e os nutrientes vão entrar na camada granulosa por difusão, já que a membrana basal que delimita a camada granulosa vai impedir a entrada dos vasos sanguíneos da teca. Aqui a gente tem o ovócito, a zona pelúcida, a camada granulosa e as tecas foliculares. Folículo antral. No folículo em crescimento antral, nós vamos ter a proliferação das células foliculares e a secreção de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Isso ocorre devido à estimulação dada pelo hormônio FSH. Essa secreção que eu comentei possui uma carga negativa e vai atrair cátions, como é o caso do íon sódio, que acaba atraindo água do plasma. Esse fluido folicular ele acaba, então, coalescendo no antro, que é uma cavidade, e quando começa a formação do antro, a gente tem o ócito atingindo o seu tamanho máximo. Então, aqui a gente tem um folículo primordial, um folículo crescimento unilaminar e multilaminar, e aqui a gente tem um folículo em crescimento antral, com a formação do antro aqui.
folículo maduro ou de Graff. No folículo maduro, o ócito primário vai completar a sua primeira meiose, dando origem ao ócito secundário e também ao primeiro corpúsculo polar. Esse ócito vai começar, então, a segunda meiose, mas ela vai ser interrompida na metáfase, antes da ovulação. Com o acúmulo do fluido folicular, nós temos, consequentemente, o aumento do antro, dividindo a camada granulosa. Com isso, a camada granulosa será a região de células foliculares adjacentes à teca, e as células que se projetam no antro serão denominadas cúmulo oóforo ou cúmulos oóforos. Já as células que contornam o ócito formarão a coroa radiada ou corona radiata. Então, aqui nessa imagem, a gente tem no 1 a teca externa, no 2 a teca interna. Aqui a gente tem a membrana granulosa, que são as células foliculares. Aqui, no 3, no 4, a gente vai ter o cúmulos óforos. No 5, a gente vai ter a corona radiata. E no 6, a gente vai ter o antro folicular, né? Agora, no 7, a gente vai ter a zona pelúcida. E no asterisco é o próprio o ócito. Quando o folículo está maduro, nós vamos ter a ovulação, a qual vai fazer a liberação do gameta feminino do ovário. Quando isso ocorre, podemos ter uma variação do estágio em que o gameta se encontra no folículo maduro e ele é ovulado. Isso acaba variando dependendo da espécie do animal. Tipo, os plateminos, moluscos e outros mamíferos, como cadelas e águas, eles vão ter a liberação do ócito primário. Já os equinodermos, tirando os ouriços do mar e também os anfíbios, as aves e grande parte dos mamíferos, incluindo inclusive os humanos, a gente tem a ovulação do ócito secundário. Agora, os cnidários, os ctenóforos e os ouriços do mar vão ter a ovulação do óvulo propriamente dito. Então, esse aqui é o folículo maduro. E aí a gente tem tudo que eu já expliquei antes na outra imagem. E esse aqui é o folículo antral. Tá. A ovulação, já comentei. Folículo atrésico. Nesse estágio que ocorre a degeneração dos folículos ovarianos. Em cada ciclo menstrual, cerca de 20 folículos multilaminares vão ser recrutados para continuar o crescimento. No entanto, a gente vai ter somente 3 atingindo o estágio antral, e somente um folículo vai chegar ao estágio de folículo maduro. Os folículos que não atingem esse estágio de maturação vão sofrer atresia folicular e acabam se degenerando. Esse processo acontece quando o folículo em crescimento dominante secreta uma grande quantidade de inibina pela camada granulosa, e isso vai desencadear a diminuição do nível tônico de FSH, que é necessário para a continuidade do crescimento dos folículos antrais. Esses folículos eles vão ter suas células entrando em apoptose, né? E já o folículo dominante vai sofrer ovulação, já que ele é independente dos hormônios da hipófise. Ele chega nesse estado 7 dias antes da ovulação. O processo de atresia folicular ele é regulado por produtos gênicos, como o NAIP, que é uma proteína inibidora da apoptose neural, e ela é encontrada em todos os estágios do crescimento dos folículos, mas não é encontrada nos folículos atrésicos. Essa expressão é promovida pelos altos níveis de gonadotrofinas, e por isso, quando a gente tem uma queda do FSH, as células foliculares, que já vão estar sem a produção de NAIP, vão entrar em apoptose. Então, aqui a gente tem as células apoptóticas. Doenças relacionadas aos ovários. Então, a gente tem os cistos ovarianos. Eles possuem mais de 2 centímetros de diâmetro e têm em seu interior um líquido claro ou sangue.
Eles são formados pelo não rompimento do folículo maduro ou pela não regressão do corpo lúteo. Eles podem ser assintomáticos ou sintomáticos, causando, por exemplo, irregularidade menstrual, náuseas, vômitos, sensação de peso ou desconforto no abdômen inferior, dor ao urinar, ao evacuar e ou durante o ato sexual. Se faz necessário, então, um acompanhamento médico, podendo ocorrer até a necessidade de intervenção cirúrgica, por laparoscopia ou laparotomia, que vão fazer a remoção do cisto ou até do próprio ovário, devido ao seu rompimento, poder causar hemorragia. Então, aqui a gente tem o cisto folicular e o cisto hemorrágico. Síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é um desequilíbrio hormonal e acontece de 5 a 10% da população de mulheres em idade reprodutiva. E é uma causa comum de infertilidade. A sua etiologia ela é multifatorial e possui um forte componente familiar, que é, no caso, a transmissão genética ligada ao X, ou uma dominância autossômica. E ela é desencadeada por excesso de andrógeno secretado pelas adrenais ou pela produção periférica de estrógeno em decorrência de obesidade na adrenárquica. Os ovários vão ficar, então, aumentados com cistos múltiplos, que são no mínimo 10. E devido à não ovulação dos folículos, os folículos císticos vão ser atrésicos, com camada granulosa reduzida e teca hiperplásica. O estroma e a túnica albugínea vão ser espessos. O estímulo contínuo de estrógeno sobre o endométrio, sem ação da progesterona devido à ausência do corpo lúteo, pode causar alguns problemas como irregularidade menstrual, oligomenorreia, amenorreia, hiperplasia ou carcinoma endometrial. O tratamento da síndrome vai envolver, então, a redução do peso para diminuir a resistência à insulina e também produção de andrógeno. Nós vamos ter também ainda o uso de pílula anticoncepcional para diminuir o LH e também que também vai acabar reduzindo o hirsutismo, que é o aparecimento de pelos no rosto e do corpo, onde normalmente ocorre nos homens. Caso a pessoa queira engravidar, será necessária a administração de citrato de clomifeno, que tem um efeito anti-estrógeno. E ele acaba, então, aumentando o FSH e vai reduzir a ovulação. Então, essas aqui são as minhas referências. E até a próxima.